Olá, você está assistindo o programa Café com Direito e eu só tenho que parabenizar por essa sua escolha. O tema de hoje é algo extremamente palpitante: sentimento de impunidade. Será se o brasileiro, considera as nossas leis geradoras de impunidade? Para falar sobre esse assunto, eu trouxe aqui um especialista na área criminal, que é o colega advogado Inácio Queiroz. Querido, seja muito bem-vindo ao programa Café com Direito. Muito obrigado, doutora Sheila. Agradeço pelo convite. Tenho a certeza que eu sei da responsabilidade de estar aqui, você ser o telespectador assíduo e saber que nessa cadeira aqui já sentaram muitos advogados renomados. E tenho a certeza... corajosos. E corajosos. Eu tenho a certeza que eu sei da responsabilidade de estar nesse programa de tão grande audiência e tão comentado entre nós advogados. Olha aí, tá vendo? Depois desse elogio, eu vou começar a pegar mais leve com ele aqui. Essa questão que eu fiz questão de abrir, essa questão do senso comum de impunibilidade. Você acha que é isso que paira realmente junto aos brasileiros? Não, na verdade, Sheila, o que é que acontece? No Brasil, nós vemos realmente essa demanda, essa vontade, inclusive, culpa, muitas vezes, do que o grande doutrinador Luiz Flávio Gomes reconhece da mídia que comete esse massacre. Por quê? Muitas vezes as pessoas da sociedade não têm conhecimento, na verdade, de um processo, dos processos, na verdade, penais, e acreditam no que a mídia, essa mídia agressiva, passa. Né? E a partir dali, tendo em vista a persuasão da televisão, elas começam a acreditar realmente que há essa impunidade. Mas é simples e a matemática não deixa que essa interpretação seja verídica. Por quê? Sabemos que no Brasil nós temos mais de 715 mil presos. Mais de 715 mil presos. Ou seja, na verdade, de 1990 a 2014, nós tivemos um aumento na questão do encarceramento em 508%. Ou seja, o que seria impunidade? Impunidade, do próprio dicionário, é não haver castigo. Então, como podemos falar em impunidade e não haver castigo, se nós temos um país em que nós somos o terceiro país mais populoso com relação à população carcerária? Então, essa matemática não bate. Não há como a gente dizer que o país é um país da impunidade se nós temos o terceiro maior índice do mundo em pessoas encarceradas. Então, essa matemática, para mim, não existe. Não existe porque esses dados que eu lhe trouxe justamente comprovam que não há possibilidade de nós entendermos que o Brasil é um país da impunidade. Nós prendemos muito, encarceramos demais, inclusive, mais do que muitos países do mundo. Então, essa matemática sobre impunidade, eu entendo que não é exata. E o que vai estar levando as pessoas a acreditarem nisso? E muitas vezes até chegando ao ponto de desacreditar na justiça. Até como você falou, porque tem esse conceito do justiça que muitas vezes também pode estar aí meio deturpado em relação à justiça e vingança. Mas o que é que chega para o conhecimento do indivíduo comum para ele poder achar e falar realmente que o Brasil é um país que gera impunidade ou que não cumpre realmente as suas leis? Justamente, eu acredito que seja mais a questão da mídia, essa mídia agressiva. Porque o cidadão que está em casa, se torna muito fácil para ele chegar a essa informação e ele, a partir dessa informação, sem nenhuma prévia análise, ele vai acreditar. Entendeu? Nós vemos aí programas que escorrem sangue na televisão. E vivemos uma crise com relação à segurança grande. Então, alia-se essa vontade da mídia, de que alguma mídia, né, essa mídia agressiva, trazer para a população essa questão de que o crime vem aumentando, que há impunidade, que a justiça prende. Veja um detalhe. Quando ouvimos falar em prisão, sempre essa prisão é legítima. Mas se você ouvir falar em absolvição, sempre essa absolvição é ilegítima. Ou seja, a sociedade tende, e eu acredito que uma grande força seja essa mídia agressiva, acreditar que nós somos o país da impunidade por isso. Chega a informação sem prévio conhecimento, sem a certeza, sem uma análise do processo,
de determinada quantidade de crimes, de pessoas que cometeram crimes e eventualmente não foram presas, e a sociedade passa a acreditar e fica essa pecha de que nós somos o país da impunidade. Para alguém que trabalha, que é um operador do direito, conhecedor da nossa legislação que envolve todo o Código Penal, o processo penal, você consideraria que nós temos leis e uma legislação satisfatória realmente para coibir essa impunidade? Sheila, veja bem, o nosso Código Penal não tem como a gente... Eu acredito piamente que o nosso código é rígido. Nossas leis são rígidas. Nós temos o crime de homicídio, que são 30 anos. Nós temos o crime de latrocínio, que são 30 anos. O Brasil, desde a criação do Código Penal até os dias de hoje, já foram criadas mais de 150 leis. E dessas 150 leis, 72 delas agravaram a pena. Ou seja, nós temos... Isso é um resultado de que essa rigidez na lei não resolve. Né? Nós temos leis muito rígidas e temos muitas leis. Agora, se a aplicação da lei a determinados casos é cumprido de forma correta, isso é o caso a se discutir. Mas nós temos leis rígidas, nós temos penas altíssimas e mesmo assim nós temos um número cada vez mais avassalador de aumento do crime. Então você diria que o encarceramento, da forma que a gente vê e acompanha, né, no Brasil, ela simplesmente não cumpre o seu objetivo, que seria a ressocialização? Com certeza, Sheila, nós que trabalhamos, que atuamos ali diariamente, né, que reconhecemos in loco esse problema, vemos que o cárcere não tem condições, principalmente o sistema penitenciário brasileiro. Nós não temos condição alguma de uma ressocialização daquele preso. Eu não gosto dessa palavra nem ressocialização, que é muito utilizada, porque ressocializar é trazer o réu à vida passada dele, né? É você trazer a vida social que ele tinha. Então, a questão é socializar, né? Mas, então, voltando, o cárcere, como dito, nós não temos a mínima condição de entender que com o encarceramento, com a segregação, estaríamos resolvendo o problema da criminalidade no Brasil. Prova disso se o cárcere resolvesse essa questão, nós também não seríamos o quarto país com maior índice de reincidência do mundo. Se o cárcere viesse a cumprir o seu papel de socializar, de ter uma questão de reabilitação do preso, de trazê-lo para uma educação para dentro do presídio, fazê-lo trabalhar, enfim, ou como outras alternativas, tudo bem. Mas o nosso sistema hoje prisional é prender por prender. Nós temos que prender para mostrar à sociedade que a partir dali nós estamos consertando o problema da criminalidade no Brasil. Olha, por isso que é bom conhecer e conversar com quem realmente lida com esse direito, que está ali, né, vamos dizer, no dia a dia dos tribunais, para a gente poder entender. Porque, infelizmente, o que chega ao cidadão comum não é exatamente o resultado de um processo legítimo. Né? Muitas vezes, aquele ditado popular, a polícia prende e o juiz e os advogados soltam. Né? Mas a gente vai adentrar mais um pouquinho sobre esse assunto no próximo bloco, então não saia daí, permaneça assistindo o programa Café com Direito e adquirindo mais conhecimento jurídico. Estamos de volta com o programa Café com Direito e o tema dessa semana é impunibilidade. E estamos trabalhando com o advogado Inácio Queiroz, que já adentrou em algumas questões, eu diria um pouco tristes, mas extremamente relevantes para serem discutidas junto à sociedade. Uma delas são coisas do senso comum, mas que de uma forma ou de outra, doutor Inácio, traz uma preocupação que não deixa de ser um pouco de verdade. Os presídios são hoje um escritório do crime, uma escola do crime. O que fazer para reverter essa realidade? Com certeza, Sheila, eu não tenho dúvida de que o presídio é a escola do crime. Porque muitas vezes a solução, você perguntou a solução seria nós aplicarmos o que alguns doutrinadores chamam de direito minimalista. Porque, veja bem, não há sentido um cidadão ser preso hoje através de uma prisão preventiva no qual o crime dele, a pena máxima abstrata, seja de 6 anos.
Por quê? O próprio princípio da homogeneidade não permite. Se a condenação dele, uma eventual condenação lá na frente, não irá determinar que ele fique segregado, por que uma prisão preventiva? Então, o que é que acontece? Muitas vezes uma pessoa, um crime de baixo potencial, ele é determinada a prisão preventiva dele, ele vai para o presídio e a partir dali nós sabemos que nossos presídios existem facções lá dentro. Isso é fato, né? Você chega, a direção do presídio, todo mundo sabe. Um preso hoje chega no presídio, ele tem que escolher a facção que ele vai ficar. Meu Deus. É uma situação complicada. Então, muitas vezes você não tem a tendência ao crime, mas o crime, quando você está lá dentro, faz você viver ele, sob pena de sofrer influências fora. Ou seja, o que deve ser feito, eu entendo, uma solução para diminuir seria a aplicação do direito minimalista. Crimes de baixo potencial, é possível de determinar a prisão. Outra solução, no caso de não focar apenas no cárcere, seria o que se aplica muito, nós vemos aplicando muito em países, como agora trazendo para o direito comparado, Dinamarca e Suécia, a questão da crime de colarinho branco. Um exemplo que está muito em pauta hoje, claro, né? Os crimes políticos. Nos países como Dinamarca e Suécia, existe a pena de empobrecimento. Ou seja, o cidadão que roubou bilhões, ele vai ter que cumprir esses bilhões com seus próprios bens, com seu único bem e os futuros bens que venham a tê-lo. Ou seja, a segregação em alguns casos seria importante? Não. Nesse caso, principalmente do colarinho, eu entendo em tese que não, né? Porque eu acho que para a sociedade o principal é trazermos de volta o que nos foi retirado, né? Nós fomos roubados, nós fomos saqueados em alguns milhões. Então, para essa diminuição, eu entendo que deveria haver mais uma visão minimalista. Não pensar em sempre estar jogando o cidadão na cadeia ou qualquer crime determinar essa segregação. Porque, repito, continuando assim, nós teremos sempre, dentro do presídio, jovens se formando para o crime. Prova disso, é como eu disse há pouco tempo, o índice de criminalidade no país vem crescendo de uma forma avassaladora. O cárcere resolve? A prova é que não. Se resolvesse, não teríamos esse índice. Uma estatística interessante quanto a isso é o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, com relação a esse cárcere, de tanto se prender, tanto se fabricou. O estado de São Paulo, apenas em crime de roubos, 70% das pessoas, dos cidadãos que foram presos por roubo, voltaram a cometer o crime. Ou seja, definitivamente, o cárcere não resolve o problema. Poxa, e aí a gente fica, e como resolver? Essa ligação, por exemplo, que a gente fala que hoje em dia, né, se reclama muito que a violência tem crescido nas zonas urbanas. Tá? Essa crescente violência, ele está diretamente ligada a essa sensação de impunibilidade, dessa questão até do próprio efeito pedagógico que a pena ela tem? Eu acredito que sim, com certeza, Sheila, eu acredito que tem uma ligação muito forte e firme nesse sentido. E um fator também importante que vai caracterizar esse problema seria a questão dessa, realmente, com relação às classes sociais, a falta de educação, né? Nós vemos que aquela pessoa que mora em periferia, que não teve um grande acesso à educação, contribuindo com o nosso próprio país, que não contribui, né, de forma devida com esse aceleramento de educação nas zonas mais periféricas, isso também aumenta muito a criminalidade. Porque o jovem ali que não teve estudo, que não teve uma condições dignas e mínima de sobreviver. Estrutura familiar. Estrutura familiar, principalmente. Às vezes os pais já vieram de uma situação muito parecida, né? Justamente. É simples. Se eu não tenho condições, né, não tenho uma estrutura familiar para isso, e ao meu lado mora João, um grande traficante, que ganha muito dinheiro, ele vai querer sempre estar por perto desse traficante para ganhar esse dinheiro fácil. Se eu não consigo com educação, se eu não tenho educação, se eu não tenho uma base familiar, se eu não tenho alguém que me incentive a isso, e nós hoje vivemos no país da soberba.
né? Nós sempre queremos, o pessoal sempre querendo mais. Então, é para ele, será mais fácil entrar para o crime, né? Hoje, claro, isso não é uma definição exata, porque vemos hoje grande índice de pessoas de classe média e classe média alta cometendo crime também. Mas em termos estatísticos, sabemos que o pobre, as pessoas consideradas mais pobres, são os que mais são encarcerados. Pois é, e aí, como você fez uma observação, oferecer uma resposta para a sociedade ou dar uma possibilidade de resolver essa questão da violência é algo a longo prazo. Verdade. É um investimento a longo prazo, exatamente na educação, nas crianças, né? E porque às vezes os pais já não têm mais como resolver essa questão. Agora, voltando para a nossa questão da nossa legislação, em relação agora à aplicação. Você fez uma observação interessante aí, que foi até o nosso Código Penal, que é um código antigo, mas tem acontecido algumas alterações, né? Mudanças, algumas inovações em relação ao direito penal. Para onde está indo? Está indo para essa questão da penas alternativas? Ele está indo para que tendência? Até fazendo uma análise comparativa com o direito de outros países. Nós estamos evoluindo para onde? Sheila, com certeza eu volto para a prática. Nós que estamos ali no dia a dia, nós vemos que a tendência hoje é se prender. Nossa legislação determina que a prisão seja uma exceção. Mas eu acredito que devido a esse clamor público, né, que nós vivemos, isso de forma aberta vem influenciando muito o nosso judiciário. Nós somos um país, Sheila, em que nós somos o país do imediatismo. Eu digo isso porque nós não pensamos em prevenir o crime. Nós pensamos em o depois de cometer o crime. Prova disso um exemplo, o crime cometido contra Daniela Pérez. Acho que foi em idos de 1992, 93, se não me engano. Aquele crime foi considerado hediondo. Hoje, no Brasil, o crime daquela espécie é considerado hediondo por causa de Daniela Pérez. A mãe dela, Glória Pérez. Um poder midiático e vai, né? E foi. Temos outro imediatismo, Lei da Maria da Penha, Lei Carolina Dickmann. Então, assim, as leis não são aplicadas na forma que deveriam. A gente sempre busca novas leis achando que a partir dali nós iríamos resolver a situação. Mas hoje nós vemos que situações de aplicação de pena totalmente desproporcionais, como eu disse no início. Não há motivo algum para um cidadão que, em tese, a pena dele é abstrato, né? A pena dele é de 4 a 6 anos, ele ficar segregado numa preventiva durante 9 meses. Se uma eventual condenação vai deixá-lo solto. Então, eu acho que esse número exorbitante, que causa medo de cárcere e aumento do crime, tem influência nessa situação também. Hoje, não se cumpre mais a exceção. A exceção é a prisão. E hoje vivemos um pouco ao inverso. Nós verificamos, claro, que isso não é no geral, mas a grande maioria, essa aplicação de penas rígidas. Nossas leis não determinam que sejam aplicadas penas rígidas a todos os casos. Algumas pessoas entendem que não, tem que ser preso, a lei foi feita para... Mas a nossa lei principalmente existe para que pessoas inocentes não sejam presas. Às vezes alguém pode dizer, não, a gente aqui vê um afrouxamento da lei penal. Mas essa lei realmente existe e existiu, teve em seu preâmbulo, uma situação de que oportunizar ao inocente o seu direito de defesa, né? O seu direito a uma defesa. Processo legal que tem que ser garantido, né? E tem que ser respeitado. Mas a gente vai parar por aqui, vai retornar no próximo bloco, aí falando um pouco mais, né, sobre o que acontece no nosso universo aí com os lava-jatos, com essas prisões domiciliares, se isso é um privilégio para poucos, né, ou se é algo especificamente para esses crimes do colarinho branco, crimes políticos. Já já a gente retorna com o programa Café com Direito. Não saia daí.
programa Café com Direito está de volta aqui já no último bloco para a gente encerrar falando um pouquinho do que a gente está acompanhando na mídia em relação a aos crimes referente a questões políticas, ao dinheiro público, lavagem de dinheiro. A Polícia Federal adora colocar nome em cada operação e cada dia a gente fica surpresas com esses nomes das operações. Mas a que a gente conhece, todo mundo sabe, é Lava Jato, tivemos o Mensalão. Muitos deles já estão respondendo a crimes, outros já estão até pagando, cumprindo a sua pena. Aí eu pergunto ao nosso entrevistado, doutor Inácio, esse cumprimento de pena, que muitas vezes que a gente tem acompanhado são penas em residências, né? São as prisões domiciliares. Isso também não gera essa sensação de impunidade para o brasileiro que está acompanhando todo esse desenrolado Lava Jato? Isso pode gerar sim, Sheila. Isso porque nós vamos bater naquela tecla da informação passada sem a devida, sem tomar por base a forma legal da coisa, né? Porque alguns políticos, nós vemos a grande maioria, foram presos, foram encarcerados também, foram para presídios. Vemos hoje uma grande maioria também cumprir pena domiciliar. Mas é importante saber, né, eu sei que o seu programa tem audiência não só de advogado, mas de toda a sociedade, é importante saber que esses políticos estão em prisão domiciliar não porque são ricos ou são políticos. Nós temos uma legislação, que é a Lei de Execução Penal, em seu artigo 117, que determina e elenca em seus incisos quais as possibilidades. Dentre eles, ser maior de 70 anos ou ser acometido de doença grave. Então, eu quero acreditar que essas prisões domiciliares são em cumprimento dessa legislação, da Lei de Execução Penal, né? Nós não temos, é bom nós sabermos de que essas prisões domiciliares em crimes de colarinho branco não são porque eles são políticos, não é porque eles são ricos, mas sim porque nós temos uma legislação que determina de que essas prisões sejam cumpridas de forma domiciliar. Porque a gente vê que alguns estão realmente encarcerados, né? Outros reduzindo a sua pena pela aquela grande questão da delação premiada, né? Que foi, que às vezes, para quem não conhece, acredita, poxa, eu dedo duro, eu entrego e tenho meu benefício, mas eu também não fiz, eu não cometi também, eu não participei desse crime, estou tendo um bom benefício. O brasileiro, porque essa questão da delação premiada é novo no Brasil e a gente está vendo essa aplicação agora, né? Eu digo novo nesses 10 anos, né? Se não me falha a memória. E você vê muito isso na política americana, né? Isso é uma ideia americana. O brasileiro, ele está realmente preparado para isso? Só se aplica exatamente nesses casos, né? Como é que o brasileiro vê diante da delação premiada? Essa é uma novidade, na verdade, para a sociedade e que vem sendo elencada agora depois principalmente Mensalão e principalmente Lava Jato, né? A delação premiada é uma situação, é um caso, a princípio eu entendo que muito bom, né, para o país. Isso por quê? Porque vemos que a partir dele, né, a partir do Instituto da Delação Premiada e da coragem do magistrado federal, Dr. Sérgio Moro, que nós vemos alguns políticos que se achavam alguns deuses, né, irem sendo condenados em penas altas, em penas assim, consideradas um pouco rígidas. Mas temos que ver que a delação premiada, ela tem como base, não é só delatar. Às vezes muita gente acha que não, ele delatou e sem provas. Não é só a questão de você ir delatar o problema, né? Delatar alguma situação que você teve conhecimento. Você tem que delatar, comprovar e a partir daí passa a ter esse status oficial, né? Eu entendo como muito importante o Instituto da Delação. Vemos algumas bases políticas, e a gente não precisa dizer por quê, querendo acabar não com a delação, mas principalmente com que essa delação ocorra quando o delator está preso. Se o delator estiver solto, ele não vai delatar.
Né? Verdade. Nós sabemos que é uma via de mão dupla. Né? O importante da delação é justamente para uma pessoa que está segregada, porque a intenção dela, né, ali, só quem tem tolhido a sua liberdade é que sabe, né, o valor da liberdade, principalmente. Então, eu vejo existe uma mobilização agora atual para que a delação premiada só ocorra com pessoas que não estejam presas. Né? É quase para tirar um pouco o poder desse instituto Isso. mesmo, a força que ele tem. Né? E outra, o delator solto, as pessoas têm medo de chegar a ele. E ele encarcerado, né, dificulta mais essa possibilidade. Outra questão também em relação não só a tudo isso que está acontecendo, é referente aos órgãos. Né, aos institutos, por exemplo, o Instituto da Polícia Federal, o Instituto, né, do nosso Exército, o Instituto, por exemplo, da Polícia Militar. Você poderia dizer que o brasileiro, ele se sente seguro, por exemplo, o Estado da Paraíba? Será que o cidadão paraibano ele se sente seguro com a Polícia Militar que nós temos, com a segurança que nós temos hoje? Não estou falando especificamente de hoje ou de ontem, mas o Instituto em si, polícia, eu me sinto segura? Sheila, nós temos, nessa situação nós temos que ter dois fatores. Primeiro, a Polícia Federal é uma situação, a Polícia Estadual, Civil e Militar é outra. Eu não sei se o fator predominante é a questão do sucateamento da nossa Polícia Civil. Em termos de Polícia Federal, né, eu como brasileiro, além de advogado criminalista, como brasileiro, nós temos uma confiança grande. Nós que somos advogados criminalistas sabemos a diferença de um inquérito na Justiça Federal e a diferença no estadual. Não que haja divergência com relação a saber jurídico, não. Mas a própria estrutura. Né? Com relação à Polícia Civil, minha opinião, nós temos uma polícia sucateada. Né? Nós temos uma polícia totalmente defasada. Nós temos uma polícia em que a gente não deve, eu particularmente, inclusive como paraibano, como pessoense, inclusive em casos que aconteceram ultimamente aqui, impossível de eu confiar. Um fato importante, inclusive, sobre a polícia, e voltando, inclusive fazendo um link para nosso tema da impunidade, pouca gente sabe, mas reclamam, né, e dizem que nós somos o país da impunidade, mas eu posso lhe confessar que muitas das liberdades dos meus clientes que nós conseguimos em tempos hábeis ocorreram por defeitos em inquéritos policiais feitos pela polícia. Hoje a polícia, eu não sei se nesse interesse de querer às vezes mostrar demais e mostrar serviço e querer trabalhar e fazem trabalham rápido e querem nulidades. A população não sabe disso, né? A população, ela quer acreditar na polícia. Mas muitas vezes essa realidade que nós que vivemos, que convivemos com isso diariamente, identificamos e a sociedade não identifica. Hoje, pode ter certeza, grande parte das liberdades que os advogados criminalistas conseguem são por vícios ocorridos nas prisões, vícios ocorridos nos inquéritos, vícios, atropelos que são feitos, entendeu? E, por via reflexa, nós não vemos isso bastante na Polícia Federal, entendeu? Eu acho que há esse problema a ser resolvido no nosso estado, no Brasil, enfim. A gente vê o Rio de Janeiro em plena Olimpíada, né? Isso. A insegurança também, justamente pelo sucateamento do próprio policial, realmente. É notório, né? A prova do sucateamento, a gente vai trazer um tema até, a custódia, né? A custódia, o Tribunal de Justiça aqui da Paraíba, né? Um provimento, só vendo o provimento número 1, trouxe para Paraíba a audiência de custódia. Mas o que aconteceu? A própria custódia teve que ter uma modificação por causa da polícia. Se houveram operações no final de semana de se prender 40 pessoas, 40 presos, e a polícia não tinha condições de levar esses presos para a audiência de custódia. Não tinha viatura, não tem polícia, diziam que se a viatura for para a custódia, deixa a sociedade em aberto, enfim. É um instituto realmente
problema gravíssimo, né? A gente tem que ter um olhar mais especial. Especial, justamente. Um olhar mais especial, uma vontade de isso querer... falando de forma imediata, né? Na nossa realidade. Então, Inácio, eu só tenho que agradecer, né, essa participação, esse bate-papo aqui sobre esse tema, que realmente é algo que mexe no dia a dia do cidadão. Até eu brinco muito que eu não sou... eu sou pessoense de coração, eu sou apaixonada por essa cidade, me sinto segura nessa cidade, sinceramente. Dizem que eu sou meio desligada e sou otimista demais, nunca me aconteceu nada que eu considere grave, nem a mim, nem a alguém próximo. Então eu considero essa cidade segura, entre aspas, né, para algumas pessoas. Mas é aquela história, né? Temos que ter cuidado e cada vez mais a gente conhecer e fazer a nossa parte em relação à própria segurança. É verdade. Então, muito obrigada. E aí é um pouco disso, né? Dessa sua participação, dessa sua colaboração com os nossos telespectadores, explicando um pouco mais da questão técnica do que vem a inibir a impunibilidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, Sheila, e sempre que for convidado estarei presente sempre para ajudar. Então, aguardamos você na próxima semana com mais conhecimento jurídico para você investir na tua cidadania. Até a próxima semana.